aqui hoje na minha tela, no seu telão, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, é o líder isolado, né? Tem 46% das intenções de voto. Ele está aqui, gente, 11 pontos percentuais à frente de Jair Messias Bolsonaro, que reina na segunda colocação. E por que eu falo isso, reina na segunda colocação? Porque os dois candidatos que pontuam estão muito abaixo dele. Ciro Gomes, 29 pontos percentuais, com 6%. E Simone Tebet, empatada com o Ciro no limite da margem, tem 4%. Isso faz desse... Volta para mim, Cris, rapidinho, na tela anterior. Já a gente mostra os indecisos, porque eles são uma chave para um outro momento. Isso faz com que, gente, o debate de hoje tenha... O líder das pesquisas decidiu se ausentar. Estratégia. Diz que ia poupar a voz para fazer ali, né, um trabalho, mas ele vai ser alvo de todo mundo, em especial de Bolsonaro. Estatisticamente, é quase impossível que Ciro e Simone ultrapassem Bolsonaro. O que está em jogo hoje é a decisão. Vai ter ou não vai ter segundo turno? Esse percentual coloca Lula muito perto de uma vitória no primeiro turno, mas não com os dois pés lá. Ele não tem segurança. Não ir ao debate é uma jogada arriscada. Eu apurei com marqueteiros e todo o nosso time vai trazer para vocês aqui porque é uma jogada arriscada. E é uma oportunidade para Bolsonaro fazer ataques a Lula e talvez, por conta da liderança de Lula estar incomodando tanto Ciro Gomes, ter aqui um auxílio para falar do petista, que não vai poder se defender. Vamos girar, Cris, quem é que está na mira, né? Além dos eleitores da terceira via, que vocês viram ali, tem esse estoque de pessoas que não vão votar em ninguém, ou vão anular, ou vão votar em branco, são 5%. E aqui a gente tem os indecisos, ó, um estoquezinho de 4 pontos percentuais que pode ser decisivo para levar ou não a eleição para o segundo turno. A questão é essa e é isso que a gente vai trabalhar para te responder ao longo de toda a programação. Para fechar aqui, né, a pesquisa IPESP mostra que ninguém mais pontuou além desses candidatos que a gente te mostrou. Nem Luiz Felipe Dávila, nem Soraya Tronic, nem a Vera Lúcia do PSTU, nem o Zé Maria Eimael, o Léo Péricles do Unidade Popular, o Padre Kelman, a Sofia Manzano, nenhum desses pontuou. Essa pesquisa, gente, foi registrada na Justiça Eleitoral, protocolo, para você encontrar ela nos detalhes. BR 01897/2022, o IPESP ouviu 1.100 pessoas entre os dias 21 e 23 de setembro, terminou ontem. Margem de erro, 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A de confiança, 95,45%. A pesquisa IPESP também divulgou o cenário de um eventual segundo turno. A pergunta é, vai ter ou não vai? Se tiver, como é que chega agora na boca, 8 dias para a eleição, o cenário para Lula e Bolsonaro? Tá aqui na sua tela, vamos trazer para vocês, ó. Se tiver segundo turno, hoje, a preço de hoje, e pesquisa só vale para o dia no qual ela é feita, né? Depois, para analisar, você precisa ter um filme. Luiz Inácio Lula da Silva lidera com 54, Bolsonaro, que tem 35 no primeiro, vai a 38 no segundo, e o estoque de pessoas que se negam a responder, dizem que não sabem, vão votar em branco ou nulo, chega a 8 pontos percentuais. Esse dado aqui é importante porque mostra Bolsonaro evoluindo apenas 3 pontos percentuais do primeiro para o segundo turno. O presidente precisa, mais do que encurtar a distância para Lula, furar a própria bolha, furar o próprio teto, que as pesquisas estão indicando que ele tem. Vamos começar a analisar o que está em jogo e eu vou apresentar para vocês o tamanho do time que está chegando aqui para conversar com a gente sobre isso. Teve que deslocar um para o estúdio do terceiro andar, o outro está no Rio de Janeiro. Meu parceiro está aqui comigo. Joga aqui, Cris. Olha aqui, Uripi está no estúdio, no local onde ele está habituado a trabalhar, ao meu ladinho, dando aquela força, aquela presença. Leandro Rezende, meu parceiro, chegou chamando um samba para a gente ir com força até o final. E o Felipe Moura Brasil desembarcou aqui em São Paulo e foi lá, ocupou o estúdio do terceiro andar para ficar todo mundo muito bem equipado, com bastante espaço para poder trabalhar e trazer as análises para você. Felipe, eu começo contigo, que veio aqui fazendo esse esforço, né, de cobertura para a CNN. O Felipe chegou oficialmente há algumas semanas. O quê, Felipe? 3? 2?
A CNN, e já nem sei mais, mas tá vendo? É porque são aqui, muitas semanas. É que aqui a gente é JK, uma coisa meio 50 anos em 5, sabe? A gente aqui essa é a nossa meta. Exatamente. Ô Felipe, vamos falar um pouco, né? Para mim, a pergunta é, vai ter ou não vai ter segundo turno? Isso a gente está cansado de falar aqui desde o 10º dia, agora já 8 dias da eleição. Mas a gente está partindo do pressuposto que hoje, debate transmitido na CNN, a emissora que mais dialoga com a elite no Brasil, debate transmitido no SBT, a emissora que tem público, CDE forte e firme, né? Então fala com as pontas do eleitorado, os tomadores de decisão e quem decide de fato a eleição, que é os mais pobres, que são aí 50% do eleitorado, que podem fazer o pêndulo virar de um lado para o outro. São os debates que vão poder promover, produzir algum resultado que a essa altura provoque uma migração de votos em fluxo suficiente para decidir. Tem primeiro, tem segundo turno, não tem, vai tudo. Qual é o risco que abraça Jair Bolsonaro hoje ao partir para o debate, sabendo que vai ter como principal alvo alguém que não está lá? Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, essas últimas 4 pesquisas, se a gente pegar Poder Data, IPEC, Datafolha e IPESP, mostraram Jair Bolsonaro absolutamente estagnado e o Lula oscilando de 1 a 2 pontos para cima. Um resultado muito negativo para o presidente da República, que está com essa tática de lembrar os escândalos de corrupção dos governos do PT, fazer ali um contraste entre valores cristãos e aquilo que é defendido por boa parte da esquerda petista. Ele precisa estender essa corrida eleitoral até o segundo turno, torcer, evidentemente, para que haja um recuo no preço dos alimentos. Isso causa ainda uma resistência muito grande, principalmente na população de baixa renda, que é majoritariamente favorável ao Lula. Se a gente pensar ali no Datafolha, por exemplo, você tem uma diferença do Lula para o Jair Bolsonaro na população de até 2 salários mínimos de 33 pontos. E o que faz pesar, inclusive, a vantagem do Lula no Nordeste para 38 pontos. Eleitorado feminino também tem uma situação frágil da mulher no mercado de trabalho, também há rejeição ao Jair Bolsonaro, há as hostilidades do presidente em relação a algumas mulheres, há aquele coro que ele puxou do imbrochável, que também pega mal com parte do segmento. Michele Bolsonaro conseguiu suavizar um pouco a imagem do presidente para o eleitorado evangélico feminino, mas o presidente ainda tem alta rejeição e esse é o maior problema dele nesse momento, porque há melhora em alguns indicadores econômicos, ele certamente vai explorar isso no debate de hoje, assim como fez no pronunciamento na ONU, como fez no pronunciamento no 7 de setembro, mas não é uma melhora completa e ainda há percepção de que o último ano não foi tão bom assim. Então Jair Bolsonaro tem uma missão difícil, é claro que ele tem um certo conforto de poder falar sobre aquilo que é negativo nos governos do PT sem haver o risco de o Lula reagir ali presencialmente, mas vai ser explorada também a ausência como um medo do Lula em razão dos seus telhados de vidro, em razão do seu desempenho ruim, inclusive na hora de rebater sobre os escândalos de corrupção. Ele se limitou a lembrar ali algumas medidas que foram tomadas antes de os petistas serem atingidos por aqueles escândalos, e quando a gente pega a discussão, por exemplo, sobre delação premiada naquela época, existia uma perspectiva muito grande de aquilo atingir só o crime organizado, traficantes, etc. Depois atingiu muitos dos políticos de diversos partidos e aí houve uma iniciativa, inclusive no governo Bolsonaro, para restringir o alcance dessas medidas. E aí houve a restrição, por exemplo, à delação premiada, que foi um dos jabutis no pacote anticrime, que teve votação favorável por parte dos bolsonaristas e dos petistas. Essa é uma parte que eles não costumam contar. Ciro Gomes e Simone Tebet lutam para resistir à migração do voto útil e a esse movimento duplo da campanha do PT para tentar conseguir trazer alguns pontinhos do Ciro Gomes e para tentar frear a possibilidade de abstenção. Não adianta conseguir um ponto do Ciro e se houver 2 pontos ali perdidos com os eleitores de baixa renda e baixa escolaridade que eventualmente não vão votar. Então o Lula está em campanha dizendo que quem não vota, não tem autoridade moral para cobrar, ele vai tentando ali conter esses eventuais danos para liquidar a fatura no primeiro turno. Gente, fica aqui comigo, os meninos Yuri Pita e Leandro Rezende trazem logo mais. Leandro tem apuração, Ciro vem com uma missão dificílima, tentando ali, primeiro, não ser linha auxiliar do Bolsonaro, mas também manter o tom das críticas que vinha fazendo nas últimas semanas a Lula. É uma missão dificílima, tá ali
equilibrando, né, fazendo ali equilíbrio em corda suspensa. Yuri Pita traz um pouco da expectativa da Simone, que vem meio que como uma flor de lótus, tentando escapar da lama que vem jorrando aí das principais das candidaturas que estão acima dela.